Voltamos com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre o direito dos idosos e para isso nós convidamos o Dr. Vitor Taroco, que é advogado aqui na comarca de São João del Rei. Dr. Vitor, a Maura Cardoso do Tijuco, ela mandou uma pergunta aqui para nós e mandou um abraço, né, para você. Obrigado, um abração, Maura. Bom, ela está dizendo o seguinte, que ela trabalhava na prefeitura e que ela era isenta de água e esgoto. E ela foi mandada embora, parece que ela aposentou, né? Não tá muito claro isso aqui. E que o novo prefeito que entrou está cobrando todo esse período que ela ficou isenta. E ela não tem condições de pagar, né, essa dívida, tampouco tem condições de pagar a taxa de água e esgoto. Ela quer saber o que ela deve fazer para se isentar, porque ela está passando necessidades. Entendi. Bom, infelizmente não existe uma legislação que possa isentá-la do pagamento. A prova de que isso não é possível foi exatamente o que aconteceu, né, que hoje a senhora está pagando por uma coisa que foi ilegalmente isentada do pagamento. Havia sim, né, esse benefício que foi dado aos funcionários públicos municipais de não efetuar o pagamento de água e esgoto. Mas essa lei foi considerada ilegal, ela não é possível, foi considerada como uma renúncia de receita, inclusive, pela prefeitura, e ela foi revogada, ela teve que ser revogada, o prefeito não pode fazer isso. Bom, de qualquer maneira, não existe possibilidade de isentá-la. O que eu aconselharia é que a senhora procurasse o órgão para ver uma possibilidade de pagamento. Eu cheguei a trabalhar no DAMAI e nós fizemos esse parcelamento, que na minha época estava em 36 vezes. E a gente sempre lutou para que isso fosse dividido de mais vezes, porque a gente sabe que as pessoas, né, de menor potencial econômico, né? Econômico não têm condições de parcelar um débito que às vezes chega em R$5.000 em 36 vezes. Né? Então, a pessoa que ganha um salário mínimo fica inviável realmente para o pagamento. Então, quando eu deixei o DAMAI, havia uma proposta para que fosse aumentado o número de parcelas. Sinceramente, eu não sei se já foi aprovado ou não, ou se mesmo se foi levado para aprovação na Câmara, uma vez que esse parcelamento depende de aprovação por lei. Mas, infelizmente, não existe nada que possa ser feito para isentar a senhora do pagamento, em que pese a comprovada inexistência de condições financeiras para efetuar esses pagamentos. Mas, infelizmente, Maura, não existe nada que possa ser feito aí, a não ser uma negociação com o órgão para ver qual é a possibilidade de quitação do débito. Ou então a Maura procurar algum vereador e pedir a algum vereador que dê iniciativa para uma lei que facilite esse parcelamento para idosos que tenham carência econômica. Existe o benefício da isenção do pagamento através da assistência social. Então, talvez a senhora possa procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social para que ela possa fazer uma análise do caso da senhora e, uma vez comprovado aí a dificuldade financeira e a total impossibilidade do pagamento, pode ser que haja algum tipo de benefício nesse sentido. Bom, nós temos aqui a Ângela do Tijuco, parabenizando o programa e enviando um abraço. Opa, um abraço também, Ângela. Um abraço, Ângela, um beijo grande. O Eurides Silveira, não fala qual bairro, ele diz o seguinte, que a empresa que presta serviço de transporte intermunicipal entre São João del Rei e Tiradentes não permite que mais de 2 idosos façam o transporte, né, entre São João del Rei e Tiradentes. Eles alegam que só podem dar liberação para 2 pessoas e não mais que isso. Assim sendo, se o número se exceder, eles não liberam. Ela gostaria de saber se isso é certo. Pois é. Como eu disse lá no início, a lei limita o número de vagas para idosos e deficientes em 10% da capacidade do veículo de transporte. Então, num ônibus, geralmente viajam 45 pessoas assentadas. O que os 10% dariam aí 4,5, ou seja, 4 lugares. No meu entendimento, deveriam ser reservados 4 lugares.
uma vez, sejam eles, e não é o seguinte, 2 lugares para deficiente, 2 lugares para idoso. Não, são 4 lugares reservados a essa classe de idosos e deficientes. Então, uma vez preenchidos essas 4 vagas, a empresa está isenta de ter que fornecer-lhe a passagem gratuita. Aí você teria que aguardar um novo carro, né? Um novo horário para poder fazer jus ao benefício. Por que existe essa limitação? A gente tem que pensar também no lado da empresa. Se a empresa for trabalhar apenas, né, óbvio que ela lança isso nos seus custos, mas se ela for trabalhar apenas com idosos e deficientes, ela não vai ter o seu necessário lucro para poder continuar prestando o serviço. Mas a limitação existe e ela deve ser cumprida. Caso estejam descumprindo essa limitação, aconselho que seja procurado os órgãos de defesa do consumidor, ou até mesmo uma promotoria pública, ou que se faça um boletim de ocorrência para comprovar que a empresa não quer deixar você fazer jus ao seu direito, e dependendo da situação, cabe até um processo contra a empresa. Vitor, nós sabemos que essa lei, né, o Estatuto do Idoso, ela foi criada justamente por causa dessa vulnerabilidade do idoso. Sem dúvida. Né? E é muito comum ouvirmos casos de idosos que foram vítimas de estelionatários que fizeram empréstimos em seu benefício previdenciário. O idoso, ele pode suspender esse desconto? E como agir nesses casos? Pois é, vai depender muito da situação. O que a gente tem que deixar muito claro é que deve haver uma segurança jurídica nas relações, né, de trato entre idoso, banco, INSS e outras pessoas. Não basta simplesmente você chegar e alegar, olha, eu fui enganado e eu quero que suspenda a cobrança no meu contra-cheque, ou no meu extrato de benefício, ou algo dessa forma. Então, o idoso, ele vai ter que comprovar de forma clara que ele foi vítima de um golpe. Caso ele não consiga comprovar isso, infelizmente não existe a possibilidade de suspender a cobrança desse benefício, sob pena de você não ter segurança jurídica nas relações aí que você vai ter com o seu banco. Né? Se todo mundo que ficar um pouquinho apertado e chegar no banco e falar, eu fui vítima de um crime, fui vítima de uma indução a erro aqui ou algo nesse sentido, fui induzido a erro, fiz um empréstimo que não deveria, fui enganado. Ele tem que comprovar tudo isso, né? Senão fica fácil. Você vai lá no banco, tira o dinheiro e depois simplesmente alega que foi enganado. E aí, como é que fica? Então tem que comprovar. Bom, o João Batista de Tiradentes, ele fez uma pergunta, só que essa pergunta ela refere-se à locação, né? Direito imobiliário. E, infelizmente, hoje o nosso tema é sobre o direito dos idosos, então eu vou ficar te devendo essa resposta, João Batista, mas nada impede que o Dr. Vitor possa respondê-lo. Se você quiser deixar seu telefone, Vitor. As ordens aqui, 999-810916. Você repete devagar, por favor? 999-810916. Ou então, o lado do escritório, que é 3371-9786. Isso, então, né, se tiver alguma dúvida, claro, pode entrar em contato, né, sem doutor dúvida. Vitor? Bom, o idoso, ele pode pedir pensão alimentícia para os filhos ou outro parente que tenha melhores condições financeiras? Pode sim. A lei de alimentos, né, ela prevê que não é só o pai que tem que ajudar o filho, não. Se o pai estiver em condições financeiras em que necessite a ajuda de terceiros, ele pode pedir sim pensão alimentícia para os filhos e é dever legal o sustento. Da mesma forma que o pai de sustentar o filho, né, a moeda se inverte lá na frente da obrigação do filho em sustentar o pai. Então o idoso pode sim pedir pensão alimentícia para o filho, desde que ele comprove, né, que ele não tem condições suficientes de se autossustentar. Bom, nós recebemos aqui outra pergunta de um telespectador que não quis se identificar e que fala o seguinte, que a mãe dele tem 72 anos e ela tem 3 anos de INSS pago. E ele quer saber se esse valor ele caduca ou se fica para o governo e se ela consegue se aposentar. Pois é. Nesses casos aí onde a contribuição é inferior a 15 anos, né, é muito difícil ela conseguir algum tipo de aposentadoria.
O que dará direito a ela a algum benefício é caso ela sofra algum acidente do trabalho, que eu acho muito difícil por ela já ter 72 anos de idade, não sei se ainda está ativa, né, ou algum outro benefício previdenciário oriundo de relação de trabalho. Porque esse recolhimento dela, que é feito dessa forma, para a aposentadoria, eu acho que não vai servir de muita coisa, aí, uma vez que ainda faltariam 12 anos de contribuição. Né? Em relação a isso ficar para o governo, infelizmente vai ficar para o governo, que tem essa questão aí da contribuição voluntária, que é para fins de custeio e tudo mais, então muito difícil você reaver esse dinheiro aí. Bom, nosso difícil tempo... não, é impossível. O nosso tempo aqui está curtinho, doutor Vitor, então, mas eu não queria deixar de fazer essas perguntas, porque eu acho que elas são muito esclarecedoras, né, para os idosos. Vou tentar ser breve aqui, vamos lá. Isso. O idoso que necessita de uso constante de fraldas geriátricas, ele pode solicitar isso do governo? Pode, ele pode solicitar sim. Ele tem que buscar a Secretaria de Assistência Social Municipal, que ela vai dar todo o auxílio a ele, inclusive em relação a esse pedido de assistência. Procure a assistência social do município. Bom, e no caso de medicamentos que não constam na lista de remédios fornecidos pelo SUS, o idoso, ele tem algum direito de receber esse medicamento que não consta na lista do SUS? Nesse caso aí, eu aconselharia ele procurar um advogado, porque se ele comprovar que não tem condições de comprar esse medicamento e ele estiver fora do sistema do SUS, a possibilidade dele conseguir uma ordem judicial para que ele tenha direito gratuito a esse medicamento, ela existe e é possível sim, mas isso tem que ser analisado caso a caso. Bom, ou também pode procurar o Ministério Público, Sem dúvida, o Ministério Público é o advogado do idoso também, assim como a OAB, ou né, a Defensoria Pública. ou a Defensoria Pública, né, o idoso tem essas prerrogativas todas aí. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero aqui mais uma vez agradecer ao Dr. Vitor, né, prazer. pela participação Rápido, né? E deixar aqui o espaço para sua mensagem final e deixar os seus abraços e beijos para seus entes queridos. Tem que ter, né? Bom, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, espero ter podido ajudar aí as pessoas que nos assistiram. Estou à disposição para qualquer dúvida que venha a surgir. Queria mandar agora os meus abraços aqui, né? Um grande beijo para minha esposa, para os meus filhos que estão lá no Mazarelo, né? Que é os jogos dos salesianos, estão lá jogando, vou lá prestigiá-los agora. Para minha sogra, a dona Ivone, minha empregada trabalha lá em casa, meu pai, minha mãe e todos aqueles que nos prestigiaram aí com a audiência, muito obrigado. Bom, e você que não viu ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado às quintas-feiras, às 10h50 da manhã e às sextas-feiras, às 10h10 da noite. Na próxima quarta-feira, né, haverá uma reprise desse programa e uma boa noite. Muito obrigada pela sua audiência.